Esse curso é sobre história bíblica, partindo de de uma nova visão, depois dos meus 20 e tantos anos de estudo bíblico, de igreja, de passar por vários ministérios, trabalhar com vários tipos de pessoas que têm interpretações diferentes das escrituras, mas basicamente eu vivi 20 e tantos anos da minha vida, eu falo 20 e tantos porque eu não sei ao certo se foi 26, 27, 28, lendo a Bíblia, que é do cristão evangélico, que é a Bíblia que contém 66 livros. Então, eu sempre acreditei que aquilo era o que se resumia às escrituras. Nunca tinha me atentado para outros livros, e como as pessoas diziam que não era bom que a gente procurasse, eu acabava obedecendo. Mas a ideia aqui não é levar ninguém a acreditar do jeito que eu acredito. O curso não é para que as pessoas se tornem mais cristãs ou mais religiosas. Eu vou passar para vocês as informações do jeito que elas existem. Ou seja, eu não vou falar de uma suposição, eu acho, não. Eu vou falar para vocês do jeito que as coisas são, como que acontecem. Eu estudo também muito com assim, pessoas que têm um profundo conhecimento e são reconhecidas fora do Brasil, com doutorados, mestrados. No inglês, eles são chamados de scholars, que são os caras que mais conhecem sobre línguas, de onde que vieram todas essas traduções, como que funcionam os manuscritos e tudo mais. E quando eu comecei a estudar isso, eu me dei conta de que tinha aí muita coisa que não era falada, mas parecia realmente que cada um puxa a sardinha para o seu lado. Então, o Batista ele vai ter uma forma de interpretar a Bíblia, vai puxar para o lado dele, o Adventista do sétimo dia vai fazer a mesma coisa, o Pentecostal vai fazer a mesma coisa, o Presbiteriano vai fazer a mesma coisa. É incrível, mas existem inúmeras denominações, cada uma delas geralmente interpreta um texto da Bíblia em particular ou junta versículos para poder dar uma base para aquilo que eles acreditam. Então, eu pergunto para vocês, como que a gente pode confiar nas interpretações que são vindas de um mesmo material, de um mesmo conjunto de livros? Como que pode ter tanta gente que interpreta a Bíblia de forma diferente e até que ponto não pode estar havendo erros nas interpretações? Bom, os livros da Bíblia, nós sabemos que na Bíblia do evangélico existem 66 livros. Na Bíblia do católico, já tem 73 livros, ou seja, existem 7 livros a mais. Na Bíblia etíope, existem 91 livros. E você vai perceber o quê? A Bíblia mais antiga, que é a Bíblia do etíope, ela possui mais livros. Aí vem a Bíblia do católico, que ela diminui o número de livros, cai para 73. E aí vem a Bíblia do evangélico, que passou depois do ano de 1500, com aquele acontecimento que teve com Lutero, onde ele prega as 95 teses lá na igreja e separa ali a igreja católica e nasce a igreja protestante, e ao longo daqueles anos se reduz mais ainda a Bíblia para os 66 livros que temos hoje. Então, nessa questão dos livros, a Bíblia etíope, ela tinha o livro de Enoque, que inclusive é citado no livro de Judas, que compõe todas essas Bíblias. O livro de Judas é o menor livro da Bíblia, vem antes de Apocalipse, e ali faz menção aos escritos de Enoque, fala um trecho do livro de Enoque, que contém, que está, né, dentro da Bíblia etíope. E outros livros, como o livro de Jazar, me parece que também existem referências
ao livro dos jubileus, e tem outros, tá? Eu estava dando uma analisada aí em uns sites recentemente, parece que vários livros são mencionados, fora inclusive alguns que nós temos desde da Bíblia etíope. Então, a minha pergunta inicial aqui para vocês é o seguinte: se as pessoas dizem que toda palavra, que a Bíblia, esse livro, que é um conjunto de livros que foi canonizado como sendo a palavra de Deus, e por isso inspirada por Deus, como que a gente pode ter certeza de quais são os livros inspirados e quais os livros que não são, se é que isso é possível, se é que dá para distinguir uma coisa da outra? Por que eu falo isso? Porque, querendo ou não, a gente não existe uma outra forma de interpretar isso. A Bíblia, seja ela o conjunto de livros qual for, com o número de livros que existe, foi escrita por homens. E isso é um fato. Não foi um anjo que desceu do céu e escreveu lá o livro de Gênesis. Não foi um querubim que desceu do céu, ou um ser que desceu do céu e deixou lá registrado em algum lugar os escritos do livro de Êxodo, do Apocalipse. Não, foram homens que escreveram. Agora, o que é mais interessante? Mais interessante é que quando você vai para os originais, e a gente vai falar sobre isso de uma forma até mais apurada, quando você vai para os originais da Bíblia, que fala, os originais estão lá em Israel, tem um lugar lá onde você entra, e a Bíblia lá do judeu, lá dos hebreus e tudo mais, tá lá. Inclusive, o número de livros da Bíblia do judeu é 20 e poucos livros, se eu não me engano, 24, 26, que é muito menos ainda da Bíblia do católico, etíope e do evangélico. Então, você pode ver que os livros existem dentro de todas essas religiões, até mesmo o espiritismo faz uso da Bíblia. Só que aí o que aconteceu? Eles criaram um novo evangelho segundo o espiritismo, e eles fazem a interpretação deles. Eu já li vários assuntos relacionados a isso, até li trechos do livro de Allan Kardec, para entender qual que é a mente dele. E eles interpretam um monte de versículo que a igreja cristã protestante fala de uma forma, eles falam de outra. E para eles, aquilo é a realidade. Eles acreditam piamente naquilo que eles estão falando, como o crente acredita, como o católico acredita e como o judeu acredita. Então, o que eu quero fazer? Eu quero tentar desmistificar essa coisa das escrituras para que a gente possa estudar com a mente aberta. Então, a ideia aqui não é favorecer nenhuma religião, não é pregar nenhuma religião, e se a gente ler a Bíblia com honestidade, a gente vai ver que a Bíblia não ensina religião. A Bíblia fala ao contrário. Ela fala, inclusive, que se a pessoa que cuida ser religiosa, ela não refreia a sua língua, ela não visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e não se guarda incontaminado do mundo, a sua religião é vã. Então, a religião, na verdade, ela não é um sistema para você seguir dogmas. A igreja, o sistema religioso é uma coisa que foi criada para prender o ser humano dentro de um tipo de pensamento. Mas a Bíblia mesmo, quando ela fala sobre religião, ela fala sobre liberdade, sobre a gente saber conduzir a nossa vida dentro de uma forma que a gente cuide de nós mesmos e respeite os limites, respeite a liberdade do próximo, ou seja, aquela história que a minha liberdade ela é permitida até que a liberdade do meu irmão comece, ou seja, eu não posso invadir a liberdade do outro. Então, a gente tem algumas coisas na Bíblia que mostram isso para a gente. Então, se alguém tiver alguma coisa para falar nesse momento é a hora, eu queria saber de vocês, eu queria que alguém me ajudasse aqui a raciocinar sobre isso, e eu quero ter uma ideia do que vocês pensam. As escrituras, como que a gente faz, já que existem tantos livros de tantas religiões que compõem as escrituras? Você acredita que, então, a Bíblia inspirada é só essa do protestante, porque tem os 66 livros lá, o Papa falou, pronto, acabou, ou os 73 livros dele? Existe alguma autoridade na Terra que pode dizer esse livro é de Deus e esse não é?
Se vocês quiserem me dar um parecer, eu vou deixar aqui esse momento aqui aberto para que vocês digam alguma coisa. Bom, eu posso falar alguma coisa. O Ok. Rodrigo aqui está falando. Pode falar, Rodrigo. Então, sobre as Bíblias, né? Tanto a católica, a protestante, ou até a própria etíope, tem Bíblias aí que tem até 150 livros. Você não Uhum, citou alguns, por exemplo, o Tesouro de Adão, a Caverna do Tesouro, de Adão e Eva. Nesse livro, por exemplo, lá diz que após a criação do Gênesis, a Terra tem 6.000, até ali a Terra tinha 5.000 anos. uhum, Se você pegar esse livro e pôr contra a ciência moderna, refuta a ciência moderna, por exemplo, os dinossauros. uhum, E por isso que alguns livros são tirados. Assim como você citou o livro de Enoque, lá é um livro científico, que fala sobre a Lua, o pôr do Sol, fala sobre o ciclo da Lua, que a Lua desliga-se, liga-se. Alguns livros foram tirados por causa disso, porque ele bate de frente com a ciência, né? Aí eles certo. tiraram. Essa é a minha opinião. Ótimo. Então, assim, só para concluir aqui o que você disse. Assim como eu, você também acredita que livros foram tirados e que a gente não pode simplesmente falar esse grupinho de livros aqui é inspirado por Deus e aquele lá não é, aquilo lá é do capeta, ou seja lá o que for. Como acontece geralmente por grupos de pessoas que se prendem dentro de uma estrutura. E você citou outros materiais que, inclusive, eu realmente não tinha falado aqui, mas eu já li. Eu tenho, inclusive, esses livros em PDF, o de Adão e Eva. Eu não vi ainda o da Caverna dos Tesouros, mas no livro de Adão e Eva fala sobre o lugar onde Adão ficava lá com Eva, que é o lugar que eles moravam e tudo mais. E existem também um monte de gente que fala sobre isso. É interessante. Tem outras linhas de raciocínio que falam sobre essa história também da caverna. Tem gente que atribui isso a terras aqui no Brasil. Então, essa é a questão. Eu quero sair um pouco dos achômetros e a gente começar a falar de coisa que tem pé no chão. Juntar. Por isso que essa aula se chama História Bíblica, o sincronismo das Escrituras. Porque se esses livros têm sentido e eles se encaixam um dentro dos outros, a gente tem que encontrar onde eles se encaixam. Por isso que eu criei aquela timeline e essas aulas serão para que a gente aumente ainda mais aquilo. Então, eu não sou o professor aqui, nós somos os professores aqui, nós iremos trabalhar isso juntos. Então, eu vou juntar o que eu sei com o que vocês sabem e a gente vai aumentar isso para a gente chegar em algum lugar, mas com o pé no chão, sem religiosidade, sem achar que a gente é o grupo mais intelectual do planeta e a gente sabe tudo. Não, a gente vai fazer as coisas com bastante pé no chão e vamos encaixar as histórias que estão lá dentro das datas, dentro dos períodos que eles falam, e a gente vai trabalhar para poder chegar, então, em algum lugar. A Clarissa estava com a mãozinha levantada também, eu vi, e vou daqui a pouco deixar você falar. Vou colocar o Edelso aqui, então pode falar, Edelso. Não, mas ela primeiro, vai lá, Clarice, você estava primeiro aí. Pode falar, Clarissa. Obrigada. Primeiramente é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina uma pessoa que se dispõe a compartilhar o conhecimento. Hoje em dia é tão difícil, né? A gente ter pessoas assim. Muito obrigada, Eduardo, né? Sim, eu que agradeço. Primeiramente, obrigada. Eu sou do Rio Grande do Sul e eu, na verdade, eu sou católica, mas tenho a mente assim bem aberta quanto aos estudos bíblicos. Eu acho que a religião realmente, como tu falaste, é algo que a gente tem que não deixar de lado, mas eu acho que o estudo se propõe a ver as conexões, né, entre os escritos, e eu acho que isso pode dar, vamos dizer assim, pode fazer com que certo livro corrobore o que o outro está falando, se a gente tiver um denominador em comum, né, entre as escrituras, entre o que é apresentado. Eu acho que isso é um forte indício de que Deus deixou a sua marca em várias regiões, né, onde ele foi escrito, e eu acho que é por aí. Eu acho que tem que estudar tudo, né, e ver
as conexões, criar o máximo de conexões possíveis e se tirar conclusões, professor. Eu era, até pouco tempo, eu, infelizmente, andei meio desvirtuada da religião e de Deus também. Me conectei há pouco tempo, eu tive uma revelação, vamos dizer assim, e entrei assim de cabeça, porque eu fiquei, quando aconteceu essa que eu chamo de revelação, eu entrei em transe, assim, fiquei 15 dias absorta, assim, e caiu assim veio assim alguma coisa que me disse não, só pode ser Deus, sabe, quando não sei, eu acho que acontece, é uma coisa muito individualizada, e eu sempre, foi por meio do livro do Gênesis que aconteceu isso, que eu comecei a identificar certos pontos, e não sou vou me colocar como uma pessoa totalmente leiga nos assuntos bíblicos. Eu estou aqui para aprender, para escutar, e é isso, professor, muito obrigada. Excelente. Muito obrigado aí por estar participando e por deixar aí também uma mensagem aí sobre a tua experiência. Isso é muito válido, tá? Todos nós temos experiências pessoais, nós sentimos coisas que nos faz focar mais nas coisas que são espirituais, naquilo que é divino, e é para isso, a ideia desse curso, em primeiro lugar, é fornecer informação sobre a história bíblica dentro desse sincronismo. Então, nós não estamos aqui para sermos religiosos. Então, não importa qual o segmento religioso que a pessoa siga, ainda que viessem pessoas de outros segmentos religiosos que não são nem muito encaixados com o nosso, nós vamos falar de história. E aí as pessoas têm o direito de escolher o caminho que elas vão trilhar, porque a Bíblia mesmo diz que cada um de nós dará conta de si a Deus, é uma coisa individual. Então, a gente tem que ter a nossa consciência, tem que fazer aquilo que está dentro de nós como o que deve ser feito, sem atrapalhar a vida do outro. Então, a gente vai passar informação, só que uma coisa a gente vai prezar aqui, a gente vai falar as coisas de uma forma mais literal possível, mais científica possível, mais matemática possível, para que a gente não se perca em coisas que muita gente se perde e depois acha que virou o santo poderoso que é o braço direito de Deus aqui na Terra, como a gente vê a figura de muitos religiosos que se dizem ser alguma coisa, né? Então a gente aqui não quer ser nada, a gente só quer aprender e crescer em conhecimento para que a gente tenha como remontar a história da humanidade e chegar em algum lugar que de fato faça sentido diante de tudo aquilo que a gente vive, diante de tudo aquilo que a Só gente vê. rapidamente, só para falar que eu sou formada em matemática e comecei a estudar fractais por meio das plantas e todas as coisas da natureza, e isso me levou à conclusão de que a matemática também tem uma relação bem íntima com Deus. Excelente. Então, essas coisas a gente vai acabar vendo também. A natureza está toda interligada, nós sabemos disso, né? A Bíblia diz que o homem veio do pó da terra, ou seja, automaticamente nos torna parte da terra. A parte humana nossa, esse corpo que nós habitamos, né? Ele é feito de elementos que estão aqui na terra. Então, a gente precisa se reencontrar com isso, com essa parte, e eu acredito que tem muita coisa aí que a gente vai poder aprender junto e fazer uso para aplicar na nossa vida. E essa é outra coisa importante, que a gente aprenda o que a gente vai aprender aqui para aplicar na nossa vida e não para achar que a gente tem que sair falando para todo mundo e querer mudar as pessoas. Se a gente mudar a nós mesmos, se nós mudarmos a nós mesmos, se a gente aplicar as coisas em nós, o próprio efeito daquilo que causa na gente vai acabar influenciando os outros por si só, ok? Edélcio, pode falar aí, meu querido. Boa noite a todos, né? Eu já sigo, né, esse canal, o seu canal há muito tempo lá no YouTube, né? Sim. Muitos vídeos Obrigado com ele e por outros isso. canais. Sou de Camaçari, Bahia, mas sou natural de Taubaté, São Paulo. Viu? Legal. Achei legal a Clarissa falar que formada em matemática
que estuda fractais. Eu estou só colocando uma introdução rapidinho, porque, Clarissa, eu me interessei por fractais depois eu comecei na Bolsa de Valores. Eu entendi o que era fractais, entendeu, né? Ela já entendeu o recado. Né? Mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu frequento, né, igrejas cristãs evangélicas desde os 8 anos de idade. Certo. Né? Eu sou daquele cara extremamente doutrinado que a Bíblia tem 66 livros, né? Depois que a gente vai cavando um pouquinho mais, vê que tem outras versões, tem os livros apócrifos, né? Sim. Você vai se interessando por esse conhecimento, mas você também é meio que retido a comentar isso no meio, né? Sim. Você até entende para você, mas acho que você já falou, você já entende bem que é um comentário que é difícil você falar dele no meio de uma instituição religiosa, sendo que por uma questão de estudo apenas, nada contra, né? Pode colocar numa escola dominical, comentar sobre o livro tal, sobre o que ele fala, só para trazer um conhecimento, né? Mas mesmo que aquela instituição ela utilize a Bíblia cristã lá, né? Diz que esse é oficial, mas esse aqui a gente vai ter só como estudo. Sim. Isso não é diferente de universidades, faculdades, sobre alguns assuntos que você não pode colocar em sala de aula também, né? Então, infelizmente, as instituições religiosas seguem o mesmo caminho, sendo que elas deveriam realmente abrir um pouco mais, eu penso assim, né? Sobre alguns livros, alguns conceitos, alguns temas, alguns assuntos, né? Que tratam realmente sobre a história. E eu sou uma pessoa assim um pouco, eu ainda estou na igreja, eu congrego com a minha família, Sim. né? Converso com alguns amigos sobre algumas coisas que eu venho buscando, procurando, né? Mas você ter espaço para falar sobre essas coisas no meio de um ensino ou pregação é muito difícil, Sim. sabe? Então, realmente, eu me dedico sobre essas descobertas, né? Sobre tratar esse conhecimento, mas realmente, como você falou aí, eu faço isso agora para mim, Sim. entende? Faço para mim, né? E por incrível que pareça, eu vivia em guerra com essa questão, né? Certo. Mas agora eu estou me encontrando, entendeu? Em paz, Sim. porque eu estou fazendo para mim. E quando alguém questiona alguma coisa, eu vou lá, eu Sim. falo. Quando me questionam, Sim. caso contrário, eu estou aprendendo a ficar quietinho, feliz com o que eu tenho aprendido, converso com a minha esposa, com os meus filhos na minha casa quando eles perguntam também. Mas Sim. fora, né, que eu atuo ainda como líder de homens, né, na igreja onde eu vou, mas o assunto lá é bem restrito mesmo, eu fico na minha, não comento. Aprendi a ficar quieto, porque eu era daquele cara muito impulsivo, sabe? Sim. Queria que não tem que falar goela abaixo, daí que isso causava um pouquinho de atrito, né? Sim. Mas é isso aí. Você está de parabéns pelo trabalho aí. Excelente, muito obrigado. Fernando, Laís, querem falar alguma coisa? Se vocês não levantaram a mão, vou acreditar que não, vou dar sequência aqui. Senão, vocês levantam a mão a hora que quiserem, ok? Deixa eu ver aqui, acho que eles estão mandando. Eu e a Laís estamos ouvindo ao mesmo tempo que estamos atendendo clientes da Amil. Pode ser que em certos momentos não podemos falar. Ah, tranquilo, não tem problema. Fica em paz aí, meu irmão, tá bom? Vocês querendo falar alguma coisa, só clicar na mãozinha aí que eu vou me ligar aqui que vocês estão querendo dizer algum negócio. Deixa eu ver que eu abri uma coisa do chat aqui. Fechei. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela que eu estou escrevendo aqui numa planilha do Excel. Dá uma olhadinha aí, vê se vocês conseguem ver aí essa tela. Tá aparecendo para vocês? Então eu coloquei aqui, ó, para a gente começar então o estudo. O que eu quero dizer para vocês? O que me intrigou foi que lá pelo ano de 1999, 2000, se eu não me engano, eu dava aula de inglês em São Paulo e eu tinha que ir de um lugar para outro, então eu me locomovia com carro naquela época e trânsito era muito carregado, então às vezes para não ter que voltar para casa e passar aquele tempo todo depois de volta em outra empresa, eu acabava ficando no meio do caminho em algum ponto estratégico, e quando dava minha aula eu ia mais perto e dava aula, depois eu ia fazendo outros percursos. E dentre
essas idas e vindas, eu parava muito no Shopping Morumbi e tinha uma loja lá, eu acho que tem até hoje, a Saraiva, e é uma loja grande, então você tem lá um sofazinho, tem uma área lá que você pode sentar, tomar um café, você pode pegar um livro da prateleira, dar uma olhada, folhear e tudo mais. E eu sempre tinha na minha cabeça uma pergunta: por que é que esses livros que são mencionados nas escrituras, que nós consideramos parte do cânon e inspiradas por Deus, não estão na Bíblia? Por que que eles não estão aqui? Por que que são livros que até mesmo as pessoas que se dizem conhecedoras, pregadoras e ungidas por Deus, elas te sugerem a não ler, e pega um versículo, às vezes até para te intimidar ou para te deixar ficar com o pé atrás. E eu falei assim, eu vou quebrar essas barreiras e vou começar a ler, porque eu acredito que, hoje eu sei disso, e eu posso dizer por mim, o livro, ele só é um livro. Vai depender do que é que você faz com aquilo que está escrito e colocar em prática na sua vida, que vai demonstrar se o livro teve força ou não para você. Eu já li vários livros de coisas que eu achei um absurdo e simplesmente ficou para trás. Falei, isso aqui não me interessa, eu não quero ler sobre isso aqui porque não me está trazendo nenhum benefício. Agora, quando eu comecei a ler o livro de Enoque, eu fiquei perplexo. Eu fiquei assim completamente preso na leitura. Um livro nunca me prendeu tanto. Olha, eu já tinha lido a Bíblia mais de 50 vezes. Para vocês não acharem que eu estou aqui só falando da boca para fora, eu leio a Bíblia desde 1994 e eu li muito. Eu acho que eu li muito mais de 50 vezes. Eu tento falar um número menor, às vezes, porque eu na verdade, acho que foi mais. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada, porque eu li tudo isso que eu li na Bíblia, eu guardava muita coisa na cabeça, mas eu tinha uma interpretação totalmente conduzida pelos pastores e pelos ministros da igreja evangélica. E às vezes eu entrava até em conflito com algumas coisas, mas eu tinha minhas indagações. Então, quando eu comecei a ler o livro de Enoque, eu achei extremamente interessante, porque eu não conseguia parar. Eu fazia questão de ir lá todo dia, antes de uma aula que eu tinha num local, para sentar, pegar o livro e continuar lendo, porque eu não conseguia ler tudo num dia só. O livro tem 108 capítulos, e aí eu fui falando assim comigo mesmo, cara, esse livro é incrível. Aonde que está aqui dizendo alguma coisa que vai contra os livros que estão na Bíblia, que é a do cânon? Onde que tem aqui alguma coisa que está dizendo adora Satanás, ou falando que aconteceu alguma coisa que não poderia acontecer, sendo que na própria Bíblia que nós lemos, existem tantos eventos e tantos acontecimentos que, se você parar para analisar, você vai concordar comigo que é meio absurdo para os dias de hoje. Né? Tipo, um grande peixe engoliu um homem e colocou ele 3 dias depois lá na terra para onde ele foi pregar. Quer dizer, a gente não vê isso no nosso dia a dia de hoje. 3 homens que caíram dentro de uma fornalha e não pegaram fogo. Né? E quando você vai ler, por exemplo, o livro de Jazar, você descobre que lá no livro de Jazar já tinha ocorrido um episódio extremamente igual com Abraão, que não chamava nem Abraão na época, era Abrão. Abrão também foi lançado numa fornalha ardente de fogo e também não morreu queimado. Tanto que eles ficaram, as pessoas que viram esse fato, isso está relatado no livro de Jazar, que é outro livro mencionado nas Escrituras, eles ficaram assim, pasmo quando eles viram aquilo acontecendo. Aí eu te pergunto, por que no livro que fala, no livro de Daniel, que fala de Sadraque, Mesaque, de Abidnego, a gente digere aquilo com a maior alegria e prega até, não, porque entrou na fornalha e não queimou nenhum fio de cabelo, e ali estava o 4º homem, que era Jesus, e a gente fala. Agora, quando tem um livro que fala de um mesmo acontecimento que aconteceu com Abrão, não deve ser considerado? Então, essas coisas me intrigavam. Eu comecei a ler o livro de Enoque e fui cada vez mais a fundo. E muito tempo depois, eu fui me dar conta sobre o livro de Jazar e comecei a ler também. Aí, abriu a porteira dos livros apócrifos na minha vida. Eu comecei a procurar todos e comecei a ler tudo. Inclusive, eu li o livro de Adão e Eva, que foi mencionado pelo Rodrigo Gaspar. Li
não só li, como eu reproduzi os livros, porque como que eu faço a minha leitura? Eu pego o livro em PDF, eu copio ele inteiro, jogo num arquivo do Word e eu vou pegando frase por frase, vou lendo ali e vou separando e vou comparando, às vezes até com a versão em inglês, para ver se está realmente dando aquele sentido. Então, eu praticamente que meio que estudo os livros que eu vou lendo. E aí, Rodrigo, me faz um favor, você mencionou de Bíblias que tem até 150 livros. Qual que é essa Bíblia que você falou? Pode liberar o seu som aí. Opa! São livros, Bíblias bem antigas. A Etíope antiga era assim, só que ela já recebeu censura, né? Por Sim. exemplo, o livro dos gigantes, Sim. Testamento do Salomão. Então tem Bíblia, então, antes da Etíope, então, assim, Bíblias anteriores que chegaram a ter 150 livros nelas. Isso. Tá, isso. Essa informação, por que eu quero deixar aqui anotado? Porque, na verdade, a gente vai perceber o quê? Que foi vindo, o que veio acontecendo? Foi diminuindo, né? Apesar que aqui a Bíblia judaica, ela deve ser antes até da Bíblia etíope, e ela se mantém assim porque o judaísmo, na verdade, um tipo de religião fechada, né? É um tipo de religião estabelecida lá, que eles acreditam do jeito que eles acreditam, e vocês muito bem sabem, isso a gente vai estudar aqui na história bíblica, quando Abraão teve o filho com a concubina de Sara, que era esqueci o nome dela, acho que era Agar, quando ele teve o filho com ela, que foi Ismael, Ismael é o pai dos árabes. E depois ele teve o filho com a Sara, que é Isaac, que é o pai dos hebreus, que depois, hoje, são chamados de judeus. Então, a linhagem que nós temos, que se separa, vem do mesmo pai. Por isso que essa briga lá dentro do Oriente Médio, de quem é o dono do quê, quem é o escolhido de quê. Então, tem os muçulmanos, porque essa linhagem de Ismael também gerou 12 príncipes. E o Isaac gerou Jacó e Esaú, e Jacó gerou 12 filhos, que depois se tornaram as tribos lá, que tinha, né, naquela época, Judá, cara, era o nome dos filhos de Jacó. Então, essa ramificação também aparece na timeline, também faz parte dessa história. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui hoje? Nós vamos estudar os livros, todos, independente de qual seja, mas a gente vai tomar cuidado. Por quê? Porque pode acontecer de ter livros que realmente não tem nada a ver dentro desse contexto histórico. Então, para que a gente consiga encontrar o que faz sentido e tentar, assim, exterminar ou tirar aquilo que não faz, a gente vai ter que pegar os livros e jogar dentro dessa timeline, que vai fazer parte dessa nossa aula, e vamos entrando dentro da história, para ver se a gente consegue encontrar mais respostas, como eu mesmo encontrei respostas que pastores nunca tinham me dito, nunca tinham me respondido, e eu achava uma loucura certas coisas que me falavam, costurava uma coxa enorme, com 200 versículos para falar um negócio, que no final das contas não tinha nem pé, nem cabeça, e aí, lendo o livro de Enoque, de Azar, e colocando ele na timeline, foi assim como que um bálsamo para minha alma, tipo assim, me respondeu de tal forma que eu falei, agora sim faz sentido isso aqui, porque não tinha a menor condição daquilo que era falado ser do jeito que é, ainda mais de acordo de como a história se desenvolveu. E uma dessas coisas eu já citei no meu canal em algumas lives, e falei numa última live específica sobre isso, que era o período de 120 anos, que as pessoas acreditavam que era um período que Deus deu, ninguém pode viver mais que 120 anos. Se a pessoa tiver 119 anos, 11 meses e 30 dias lá, tem que morrer, porque não pode passar de 120. E a gente percebe que na história do próprio Noé, depois desse acontecimento do dilúvio, que foi um período de 120 anos, chegou o dilúvio, ele vive mais 350 anos.
e depois um monte de personagem bíblico viveu muito mais de 120 anos. E hoje em dia, há pouco tempo atrás, teve uma senhora que morreu com 122 anos. E tem gente aí, se você procurar no Wikipedia, que está com 118, 119, eu estou acompanhando, só para poder colocar os dados. Então, assim, essa é a parte pé no chão que eu quero ter. Porque não faz sentido Deus falar que o homem vai ter 120 anos no máximo e depois um monte de pessoas continuarem vivendo muito mais do que isso aí. Hoje eu sei que os 120 anos que fala-se ali na Bíblia é que Noé tinha 480 anos. Isso está no livro de Jazar. E olha como encaixou como uma luva na Bíblia. No ano de 480, da idade de Noé, Noé tinha 480 anos, Deus fala que vai destruir aquela geração em 120 anos. Então, o meu espírito não contenderá com o homem para sempre, e os seus dias serão 120 anos. Para aquela geração, estava falando aquilo. Então, naqueles 120 anos passa, no ano 600 de Noé, vem o dilúvio, mata todo mundo daquela geração, morre todo mundo ali, e só fica Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas deles, que passam e dão sequência e começa toda aquela história dos filhos de Sem, Cão de Jafé, e tá tudo isso também na timeline, mas tem muita coisa aí que a gente vai trabalhar junto. Então, olha só, segundo a história, segundo as escrituras que nós conhecemos, e dos livros, que nos 66 livros que são considerados, né, os inspirados por Deus, nós temos muito mais livro aí que aparece e que nós hoje acreditamos que são parte também integrante das escrituras, e a gente vai começar a trabalhar, então, esses livros um por um, e vamos encaixando dentro da timeline. Vou mostrar para vocês aqui, então, só um segundinho, deixa eu abrir aqui uma outra página. Eu posso fazer um adendo rapidinho? Deve fazer, pode fazer. Você, além disso, você percebeu alguma outra coisa? Porque uma coisa que eles esconderam da humanidade foi os anjos caídos. Sim. Já que você leu o livro de Enoque, deve ter percebido isso, né? Sim, sim, perfeitamente. O livro de Enoque, ele se encaixa dentro do capítulo 6 de Gênesis, e ele dá uma atenção para o capítulo 6 de Gênesis que o próprio Gênesis não dá. Então, ele é uma peça fundamental para que a gente entenda o que aconteceu até por conta dos gigantes, dos Néflins, e o porquê do extermínio. Ou seja, existiu uma... eu acho que o nome é hibridização, é assim que fala? Não sei se a palavra Exatamente. é essa, então tá bom. Então houve uma hibridização entre o que era espiritual, ou vamos colocar de outra forma, o que era celestial se uniu ao que era carne e sangue humano, né? Tanto que no livro de Gênesis fala o quê? Fala, eis que meu espírito não contenderá com o homem para sempre, porque agora ele também é carne. Ou seja, esse espírito que fazia parte do reino celestial, unindo-se às mulheres que eram filhas dos homens, criaram seres que não tinham nada a ver com os seres humanos e nem com os seres celestiais. Eles eram uma nova raça, mas também de carne e sangue. Espera aí que tem alguma coisa no chat aqui. O Edelcio mandou aqui, ótimo, vou baixar aqui. É um PDF sobre Gênesis? Não, ele é um livro de 900 páginas, tá? Eu acho que eu já sei qual que é. Não é aquele que o Afonso estava... É esse? Poxa, legal. Muito em português, legal. tá isso aí, tá? Mas eu já estou mandando para a galera compartilhando, que fala exatamente sobre essa questão. O professor Afonso, isso, Conspirações do Gênesis. É esse mesmo que ele acabou de mandar para a gente aí no chat. Acho que todo mundo pode baixar pelo chat aí, tá bom? Opa, tem mais uma pessoa. A Bia tá chegando agora. Mas eu vou deixar ela entrar aqui. Tá, então... assim, Pode falar, pode falar. Conforme vai entrando no assunto, se eu tiver alguma coisa, eu compartilho. Caso eu ótimo, tenha aqui, tá ótimo. Então, a ideia é essa. A ideia é todo mundo participar. Não quero ser visto aqui como ele vai dar uma aula e tudo que ele falar, a gente tem que falar amém. Não. Inclusive, se eu falar alguma coisa e alguém tem alguma coisa para dizer que
entende de outra forma, ou viu outra coisa, a gente está aqui para se ajudar. Não é para ninguém se colocar acima de ninguém, mas também não se colocar abaixo. A gente vai estar aqui para se unir, informação, juntar nossas cabeças para a gente poder juntar o máximo de informação dentro da timeline que eu vou mostrar para vocês agora. Eu acredito que vocês talvez já tenham visto esse material. Ele está disponível no meu site, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo agora aí o arquivo da timeline? Sim. Tá. Então aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho toda a história da humanidade aqui, segundo as escrituras, dentro de um período de tempo. Porque vocês sabem que eu duvido até do calendário que nós temos hoje. Eu estou estudando sobre isso também. Em algum dado momento a gente vai ter aula sobre isso, aonde existe uma possibilidade do calendário ser de até 13 meses, de ter 28 dias cada mês, e um dia, que seria o primeiro dia do ano, era o dia universal que não se contabilizava. Porque quando você junta 13 vezes 28, ele dá 364. E aí você tem um dia que seria o primeiro dia, que era um dia assim especial, não era contado, e depois você começa, e todos os dias seriam iguais, no sentido, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, você saberia de cor o que vai cair, quando vai cair, porque ficaria muito mais fácil a contagem. Não sei se é assim, só estou dizendo que eu vi material e vi alguns vídeos sobre isso, e vai ter alguma aula que a gente vai falar sobre isso também. Então, isso aqui está feito em cima da contagem de anos que nós temos de 6.023 anos. Então, vai daqui, ó, desde o nascimento de Adão. Opa! Deixa eu voltar lá. Vai aqui desde o nascimento de Adão, e vocês vão ver o quê, ó? Vai olhando aqui em cima, aqui, ó. Vai passando aí, ó. Ó, ano 200, 400, 500, 600, ó. Tô indo embora, tá vendo? Ó, essa galera toda aí que nasceu, tá tudo matematicamente aí contabilizado, ó. A idade de Matusalém, Lameque, Noé, aí a mulher de Noé, Naamá, que a gente descobre quem é, lendo o livro de Jazar, porque no livro de Gênesis a gente não consegue saber quem é quem ainda. A gente descobre que as filhas de Noé, as filhas de um parente da linhagem aqui de Sete também as que se casam com os filhos de Noé, que está aqui, ó, as filhas de Eliaquim, tá vendo? Então, tudo isso a gente vai descobrindo. E o interessante é o quê? Se encaixa na história. Isso se encaixa, bate com a história. A idade de Naamá é revelada no livro de Jazar, bate com a idade que ela se casa com Noé. Então, isso é muito legal, porque quando você lê a Bíblia, você tem umas informações. Quando você lê os livros apócrifos, você começa a ter outras informações que você vai jogando lá e vai casando como uma luva. Então, aqui nós já estamos no ano 1600 e pouco, aí tem o dilúvio, em 1656, tá? E aqui segue. Então, a timeline ela vai crescendo, 2000 e tal. Só que o que acontece? Eu cheguei num momento na timeline que eu parei, não tinha mais informação matemática para eu conseguir juntar aqueles períodos. Então, lá do ano 2000, você pode ver aqui, ó. Aqui tem Moisés e tudo mais. Aqui já começa Moisés, Gerson, Anrão, Coate, que são a Jequebede, que é tia de Arão. Tá tudo bonitinho aqui, mas vai chegar uma hora que eu não tenho mais informações. Então, eu não consigo linkar o ano 2600, 500, sei lá, e tralalá, mais ou menos aqui, ó, na morte de Josué, tá? E aí, eu vou colocando os anos, mas a gente vai ter que encaixar isso e descobrir na história como que fica. Possivelmente, a gente vai encontrar, inclusive, um buraco na história e vamos ter certeza daqueles anos que dizem que não existiram, ou que foi chamado de anos, acho que phantom, de fantasma, uma coisa assim. Me corrijam aí se eu tiver errado, ok? Bom, isso aqui vai seguindo, vai chegar até a época do nascimento de Cristo, que aí seria o ano 4000, né? Tipo, acaba 4.000 anos do Antigo Testamento, começa agora o período novo do Novo Testamento, de qual nós estamos vivendo, que seriam os 2023 anos. Então, aqui, ó, vai chegar o ano 4000. Essas linhas coloridas eu coloquei para separar, só para vocês entenderem. Isso aqui separa. Deixa eu ver onde aqui, ó. Aqui, separa a lei, os sumos sacerdotes, os profetas. Aqui é a linhagem do Messias, que vai correndo até lá o ano
de quando ele chega, ok? Aqui em cima nós temos sequência de livros, religiões, denominações que foram nascendo e crescendo. Vocês vão ver períodos da história onde gerou mais denominação, que foi lá para 1600, 1700, depois do protestantismo ter nascido, começou a virar um fermento, assim, começou a criar ramificação para tudo que é lado que vocês podem imaginar. Então a gente vai ver isso. Aí chegamos no nascimento de Cristo. Cadê? Aqui, ó, 4000. Aqui começa o ano 0, né? 1. Então, 4000, 1, 2, 3, 4, e vamos até o ano de 2023. Então, aqui, ó, nós vamos ter os apóstolos, tá? Nós vamos ter, ó, o nascimento de Cristo, os 30 anos antes de ele começar o ministério, aí os 3 anos de ministério estão aqui, tal. Aí vem o início da igreja, nós vamos entender o que é a igreja no sentido daquilo que está realmente escrito, e a gente vai ver que faz muito mais sentido entender por esse prisma do que propriamente daquilo que a gente vem ouvindo. Então, tudo isso vai estar dentro desse curso de história bíblica, e aí nós vamos caminhar aqui, vai chegar... Vou mostrar para vocês aqui o período de 1000. Ó, aqui em 600 depois de Cristo, para vocês terem uma ideia, vai chegar o nascimento, acho que de Maomé. Olha ele aqui, ó. Maomé nasceu em 571 depois de Cristo, tá? E aí é quando ele escreve, né? Então esse é o profeta que é considerado pelos muçulmanos, como se fosse um profeta que veio na sequência de Cristo, o último profeta. Então tudo isso a gente vai ver na história. Tá? Não significa que eu sou adepto a Maomé, não tem nada a ver. É só para que a gente estude tudo e a gente possa saber como que as coisas funcionaram. Ele morreu com 61 anos, no ano de 632, ok? Então, todos esses dados estão aqui colocados na timeline. Aí nós vamos chegar, vou mostrar aqui para vocês mais ou menos 1500. Deixa eu ver aqui, 1400, aqui já vai estar perto do nascimento de Martim Lutero. Deixa eu ver onde ele nasce aqui, monge alemão reformador. Vai ser por aqui. Então, ó, tem reformador protestante, astrólogo e astrônomo alemão. Tá aqui, ó. Luterano Felipe Melanchthon, que era, se eu não me engano, era parceiraço do Martinho Lutero. Aqui, ó, o monge alemão reformador protestante Martinho Lutero nasceu em 1483, aí a vida dele vai se estender aqui, ó, até onde ele morre aos 64 anos, então esse é o período que ele fez aquela revoluçãozinha dele, aonde ele pregou deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó, início do protestantismo na Alemanha, início do protestantismo na Suíça. Então, todas as coisas que já estão aqui informadas, a gente vai ver, bater esses dados, ver se está tudo correto e vamos acrescentar. Aqui vai começar, então, o protestantismo, e aí a gente vai chegar... Olha o que acontece aqui, para vocês terem uma ideia. A partir de 1700, ó, começam as reformas, ó, calvinista, metodista, tá vendo? Ó? Tudo aqui, ó, os anglicanos, começa a chover denominação e religiões novas que vão aparecer. O mormonismo, vocês já devem ter ouvido falar de Joseph Smith, que encontrou umas pedras, e aí pelo não sei o que, Turumim, lá tem um nome lá, ele conseguiu decifrar as pedras. Tem umas coisas malucas, assim, que a gente vai também estudar a respeito, ok? Mas eu digo maluca no bom sentido, tá? É maluca assim porque é um negócio esquisito de pensar. Mas a gente vai pegar o livro dos Mormons e vamos ver o que eles falam das as datações lá que tem de anos e tal, e a gente vai tentar encaixar aqui na timeline para ver que parte da história ocorreram esses fatos e encaixar com o que está acontecendo aqui, ok? Temos também, ó, as expedições na Antártida, tá? E aí vamos chegar aqui no final só para mostrar, ó, ano de 2022, que é o ano atual que nós estamos, ó, tá? E aí eu já coloquei um pouquinho mais aqui, 2023, 2024, 2025, mas a timeline está aqui mostrada para vocês, possui 6.023 anos desde da contagem dos 130 anos de Adão, quando ele teve o primeiro filho,
tá? Então, é em cima disso que a gente vai estar estudando a história bíblica. E a gente vai estar pegando os livros e fazendo a harmonia que eu chamei de sincronismo das escrituras. Eu já, para ter material aqui para as aulas, eu já comecei a fazer a fusão, né? Eu já comecei a pegar os textos e incluir. Então, quando eu trouxer para vocês o material da aula, já vou estar com a sequência de livros já montada. Então, a gente vai ler junto, vai analisar junto e vamos trazer outros materiais, outros livros apócrifos para a gente poder ir juntando essas informações e enriquecer. Ou seja, essa aula não vai ter fim. Eu vou estar aqui. Nós vamos estar aqui não sei com quantos anos ainda e talvez não vamos ter terminado nada, mas a gente vai conhecer bastante coisa. As aulas vão ter 1 hora, tá, de duração, e hoje foi a primeira, está gravada, para que as pessoas que vierem depois possam assistir. Claro, vou cortar umas partes para ficar mais sintetizado e deixar só o conteúdo fácil para as pessoas acompanharem a sequência e depois poderem dar continuidade nas aulas com a gente, caso elas queiram, ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Entender o conceito da aula, entender o que significa esse estudo de história bíblica e o sincronismo das escrituras? Ok. Se alguém tem uma coisa para falar, pode aproveitar. Aproveitar, tá muito bom isso aí que você fez, né? Caramba, um trabalho muito bem feito. Sim. Você falou do Tempo Fantasma, você encaixou aí quando? Não, eu não encaixei, porque eu não cheguei ainda a conseguir fazer essa ligação, ok? Eu não conseguia. O Tempo Fantasma que dizem é ali como é que São fala? 300 anos? São 300 anos daquela era negra, da igreja, qual o nome daquela época? No caso, vocês estão falando quando no final do livro ali livro de Malaquias, antes de Mateus? É esse período? Então, outra coisa que vai ter aqui na timeline, a gente vai colocar, é o período que os livros foram escritos. Então, a gente, por exemplo, a questão aí do livro de Macabeus, a gente vai colocar aqui, de acordo, claro, com as informações que nós temos no Wikipédia e tudo mais, que a gente vai pegar todos os tipos de materiais, justamente até para ver se tem relevância. E a gente vai conseguir encaixar esses períodos. Então, eu não sei exatamente onde ficam esses 300 anos. Se vocês descobrirem, na nossa próxima aula, quando começarmos, você já me fala, ó, é mais ou menos aqui, que a gente já insere o período de 300 anos, para a gente ter uma ideia de, depois que os dados que nós formos acrescentando, ver aonde que vai parar isso aí, ok? Se for, não querendo estender, né? Mas não, se for esse vontade. período de 400 anos entre Malaquias e quando iniciou depois a história de Jesus em Mateus, uma referência bastante usada para identificar esse período foi a história de Alexandre o Grande? Ele aparece nesse período, entendeu? Alexandre o Grande, ele nasceu em que época? Deixa eu ver, eu acho que eu já até tenho aqui o Alexandre aqui na minha planilha. Deixa eu ver aqui. Não, acho que eu não coloquei. Tem algum livro aqui também que fala. Não, eu acho que eu não coloquei. Ué, era para estar aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Que eu tô não tá lembrando de algo vagaroso aqui, tá? Não, na verdade não é que não está achando, tá dando tá tendo alguma dificuldade para encontrar o texto aqui na timeline aqui. 256 a.C. 256 a.C. foi o Alexandre. Não, é 356. Então, peraí, se eu coloquei ele aqui, ele vai estar aqui, peraí. 356 a.C., vamos lá. Que se é esse período que você está falando, né? Tá, então silêncio, né? tem que ser lá, tem que ser para o ano 3.600 e pouco. 350 e pouco antes. Matemático grego, 276 a.C. Aqui tem o filósofo Aristóteles, Sócrates, Platão, Heródoto. Já está em 485 a.C. aqui. Então, peraí, deixa eu ver. O Alexandre, ele tem que estar para cá, para baixo, se eu coloquei ele aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui. E aqui embaixo, eu coloquei a parte política também. Aqui, ó. Quem que é esse camarada aqui?
Alexandre o Grande, olha ele aí, ó. Tá vendo? Esse período aí, se eu não me engano, é período de Tá. silêncio. Então, aqui, ó. Não tem- Exatamente como. Olha como você falou certinho e como bate com o que eu já tinha estudado, ó. 356 a.C., tá vendo? Uhum, Que é o ano de 3.644, né? uhum, Dentro desse cronograma aí de calendário que nós temos, né? uhum. E ele se estende até 32 e tal, mas aí seria, então, se é dentro desse período, esse período de 300 e poucos anos aí e tal, seria isso 400 aqui, falam, né? 400 É, anos? Então, 400 anos. então Falam. seria do ano 3.600 até o início da era cristã, não sei, ou Uhum. pegando um pouco depois. Bom, a gente já tem uma ideia mais ou menos de onde seja. A gente vai achar isso com precisão e vai lançar aqui Beleza. na timeline, ok? Achei aqui a Idade das Trevas, porque Chama, não tem nenhum relato histórico de nenhuma construção nessa época. chama a Idade das... Isso, o período que ficou em silêncio, não é isso que até fala? Isso, a Idade das Trevas. Que é o período entre o Antigo Testamento, que a gente até chama a separação do Antigo Testamento, com o Novo Testamento, que é o período que ficou em silêncio de 400 anos, não é isso? Eu acredito que alguns saibam, né? Mas esse é por isso que algumas Bíblias elas representam essa fase Sim. com uma página em branco. Já percebeu? Isso que eu ia até comentar, é verdade. Quando finaliza o livro de Malaquias, tem uma Exato, página em branco, depois começa o livro de Mateus, o Novo Testamento. exato. A página em branco significa esse silêncio. Exato. Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente encerrar hoje? Eu só tenho mais um detalhe. A Bíblia, você colocou Bíblia judaica, mas seria a Torá o Pentateuco. É isso Porque a mesmo. Bíblia só foi construída no Concílio de Nicéia, né? Ali que Isso. se juntou a Torá com o Evangelho de Cristo e formou a Bíblia. Isso. Então, aqui, quando falo da Bíblia judaica, na verdade, é a Torá, mas na verdade não é nem a Torá, é o que eles chamam de Tanar, porque o Tanar tem os 24 livros. A Torá é só os 5 primeiros livros. Não é isso? Isso, Satanás, completo. Isso. Então, sendo o livro todo, eu acho que é assim que eles escrevem, e o CH tem som de R na, na língua deles. Se eu não me engano, é assim. Mas depois eu vou ver com precisão isso e vou colocar aqui essa. Opa, ficou registrado, olha que engraçado. Depois eu vou colocar aqui certinho, ok? Então, Posso fazer uma última pergunta? pode. O que seria o Talmud? O Talmud, se eu não me engano, ele é um livro relacionado. Deixa eu ver aqui, peraí. Ele tem alguma coisa relacionada aos judeus? Deixa eu ver aqui. Eu falo para você rapidinho. Quer ver? É um Eu livro judeu confundo um pouco. esotérico. É isso. É da Cabala, né? Da Cabala, ele? Boca da Então, Cabala? olha só. Deixa eu pegar aqui na versão em português, que tá no meu aqui, está na versão em inglês. Ó, o Talmud é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes e história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. O Talmud tem 2 componentes, a Mishnah, o primeiro compêndio escrito da lei oral judaica. Então, eles chamam isso daquela lei que foi passada oralmente, ok? E o Guemará, que é uma discussão da Mishnah e dos escritos tanaíticos, que frequentemente abordam outros tópicos. Então, o Talmud seria isso. É um outro livro também usado na religião judaica, que seria a lei oral, ok? Passada pelos rabinos de forma oral. E aí, eu não li, tá? Deve ter coisa interessante lá para a gente ler e ver o que é o pensamento deles. E o que me interessa? Vou deixar aqui já claro para vocês. O que a gente vai buscar nesses livros? Informações de dados numéricos. Quantos anos tinha tal fulano, que época que foi, para a gente tentar justamente jogar na timeline no período certo e ver o que acontece. Por que eu digo isso? Porque juntando o livro de Jazar, quando eu juntei o livro de Jazar com
com a timeline, o que aconteceu? Eu descobri que Abraão, o pai dele, Terá, depois Abraão, eles viveram na mesma época de Nimrod. E Terá era servo. Ele era um dos príncipes que trabalhava no governo de Nimrod. E deu certinho. A vida de Nimrod, a vida de Terá, todas bateram. E também aparece Abraão convivendo com Noé, Abraão convivendo com Sem. Abraão, ele, pelo livro de Jazar, a gente descobre que ele ficou 39 anos na casa de Noé, junto com Sem. Ou seja, por isso que ele era ensinado na doutrina lá, divina, de forma tão precisa, que depois, quando ele vai para o Egito, ele ensina os egípcios sobre Deus, porque ele chega lá e os caras estão meio perdidos. Na verdade, ele acaba ensinando os caras sobre astronomia, sobre como era o funcionamento da lua, do sol. Tem tudo isso no livro de Jazar. Então, assim, é um negócio de deixar a gente assim, tipo, caramba, como que pode a gente nunca ter ficado sabendo sobre essas coisas? Então, são histórias que se encaixam dentro de um período de tempo que faz toda a diferença para a gente e responde perguntas, porque Terá era idólatra. E Abraão já não era, ele já tinha pegado um outro rumo. E Abraão era fruto de uma profecia, que aconteceu justamente naquela época, e os caras que eram os entendidos da astronomia lá do governo de Nimrod, foram avisar Nimrod que tinha nascido um garoto. Olha como que é muito parecido com a história de Cristo, quando ele nasce no Novo Testamento. Então, as histórias, na verdade, como Salomão disse, não tem nada de novo embaixo do sol. As coisas tem um ciclo, parece que elas vão se repetindo. E vocês vão ver coisas aqui na timeline que vocês provavelmente não devem ter visto antes, que vai ser, assim, muito interessante em questão de dados numéricos e datas. Eu tenho visto, assim, muitas coincidências que podem ser apenas coincidências, ou pode ter, sim, um fator extremamente importante na história, ok? Legal. Então é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Professor, Pode falar. só mais uma anotação sobre um espaço de tempo também, que existe uma divergência. Sim. Que também não foi contado, que é perto do ano 1000, não sei se tu já ouviu falar sobre isso. Perto do ano 1000, que nós vivemos, ou ano 1000 antes de depois Cristo? De Cristo. Tá. Que teve um rei que encurtou o tempo para conseguir chegar no ano 1000, não sei se... Inclusive, tem o próprio professor Afonso fala que a gente teria 400 anos, que a gente estaria 400 ou 300 anos adiantado no nosso tempo. Então pode estar relacionado àquele tempo fantasma que nós estávamos falando também. Vocês falaram antes de Cristo. A Ele idade é mais das trevas, na verdade, a idade das trevas, ela é na início da Idade Média ali, né? É a Idade Média, bem dizer. Então, é assim, ó, de 800 depois de Cristo a 1000 depois de Cristo, não tem uma relação assim, não existem fatos assim, num período assim de 200, 300 anos, como vocês estavam falando, mas é um outro vácuo que existe, entendeu? Então a gente vai pesquisar sobre esses dois assuntos, nós vamos pesquisar sobre esses dois momentos na história que ficou meio vago, que parece que tem uma lacuna em aberto aí. A gente vai trabalhar isso também. Obrigado por ter trazido isso à tona, e vamos anotar essas coisas, tá bom? Eu vou deixar anotado aqui o que nós conversamos hoje. Então é isso. Então fiquem com Deus aí. Um abraço a todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Amém.